O segredo que o Vaticano esconde sob 7 chaves. Existe um segredo trancado no Vaticano que poderia reescrever a história, e ele não envolve tesouros, mas algo muito mais profundo sobre a natureza da nossa própria fé. Mergulhemos nas profundezas de Roma, para além da magnificência da Basílica de São Pedro e do abraço da sua praça monumental. Existe um lugar onde o tempo não corre mas se acumula, camada sobre camada, como pó sobre tomos esquecidos. Este lugar é o Arquivum Apostolicum Vaticanum, o Arquivo Apostólico do Vaticano, um nome que por si só já carrega o peso de séculos. Até recentemente era conhecido como Arquivo Secreto, uma tradução que inflamou a imaginação do mundo, sugerindo conspirações e verdades ocultas. A palavra latina secretum, no entanto, não significava segredo no sentido de clandestino, mas sim privado, pertencente diretamente ao Papa, um repositório pessoal da correspondência e dos atos de governo da Santa Sé. Mas a aura de mistério permanece, densa e palpável como a umidade nas paredes de pedra. Imagine um labirinto com mais de 85 quilômetros de prateleiras, um oceano de papel e pergaminho que guarda a memória de quase 2 milênios de história humana. Não falamos de um único segredo guardado a 7 chaves literais, mas de um universo de segredos fragmentados, protegidos por barreiras muito mais intransponíveis que simples fechaduras. A primeira barreira é o próprio tempo. Documentos só se tornam acessíveis ao escrutínio de pesquisadores rigorosamente selecionados após um período de 75 anos, uma quarentena que garante que as paixões e os interesses dos envolvidos já tenham se tornado cinzas. A segunda barreira é a escala. Nenhum ser humano poderia em uma vida inteira ler, catalogar e compreender a totalidade do que ali repousa. É um conhecimento tão vasto que se protege pela sua própria imensidão. Dentro deste silêncio sepulcral, encontramos ecos de momentos que moldaram o nosso mundo. Repousa ali, por exemplo, a súplica desesperada do rei Henrique VIII da Inglaterra, pedindo a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Podemos quase sentir a textura do pergaminho, a urgência na caligrafia, o peso do selo real. A recusa do Papa Clemente VII, ele mesmo um prisioneiro político das circunstâncias e do poder do Sacro Imperador Romano Carlos V, sobrinho de Catarina, não foi apenas uma decisão religiosa. Foi o estupim que incendiou a Reforma Inglesa, que separou uma nação inteira da Igreja Católica e que redefiniu o mapa político e espiritual da Europa para sempre. Aquele documento não é apenas tinta sobre pele de animal, é o epicentro de um terremoto histórico. Em outro instante, talvez a poucos metros de distância, encontramos os registros completos do julgamento de Galileu Galilei. As atas detalhadas, as acusações de heresia, a sua abjuração forçada. Ler aquelas palavras é ser transportado para a sala fria, é ouvir o conflito entre a fé dogmática e a razão científica nascente. O segredo ali não é que a Igreja perseguiu Galileu, isso é fato conhecido. O segredo está nos detalhes, nas nuances, nas pressões políticas, nos medos e nas convicções de homens que acreditavam estar defendendo a própria ordem do universo. O arquivo guarda as cartas trocadas entre Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero, o diálogo intelectual que precedeu a maior cisão do cristianismo ocidental. Guarda as bulas papais que convocaram as cruzadas, documentos que moveram exércitos e redesenharam fronteiras em nome de Deus. Guarda correspondência com imperadores, reis, sultões e até mesmo com líderes de terras distantes e recém-descobertas, como as cartas trocadas com o Império Mongol no século XIII, uma tentativa de aliança contra o avanço islâmico que hoje parece saída de um romance de fantasia. Cada folha é um portal. Cada registro é um fio que, se puxado, pode desvendar uma tapeçaria de intrigas, de fé, de poder e de fragilidade humana. O verdadeiro segredo do Vaticano não é um objeto ou uma revelação bombástica, mas a própria memória crua e não filtrada da humanidade, com todas as suas glórias e todas as suas vergonhas. É a prova documental de que a história não é uma linha reta e limpa, mas um emaranhado de decisões tomadas por pessoas falíveis, movidas por fé, ambição, medo e, por vezes, por uma esperança genuína. Acessar este lugar é como ter a permissão para caminhar pelo subconsciente da civilização ocidental, um privilégio concedido a poucos e que exige uma vida de dedicação para decifrar apenas um de seus inúmeros capítulos. O que está trancado ali não é tanto uma verdade que o Vaticano esconde do mundo, mas 1 milhão de verdades que o mundo esqueceu sobre si mesmo. A dificuldade de acesso, a vastidão do material e a complexidade das línguas e contextos criam as verdadeiras 7 chaves,
muito mais eficazes que qualquer metal. Elas guardam não um baú, mas um espelho que reflete a nossa própria jornada coletiva, uma imagem que nem sempre estamos preparados para encarar. E é nesse espelho que a busca por respostas realmente começa, não nas teorias conspiratórias, mas na paciente e meticulosa tarefa de ler a história através dos olhos de quem a escreveu, com a tinta ainda fresca de suas consequências. A verdadeira riqueza não está em ouro ou artefatos místicos, mas no entendimento profundo das forças que nos trouxeram até aqui, um conhecimento que permanece em grande parte adormecido, esperando pelos estudiosos capazes de despertá-lo de seu sono de séculos, folha por folha, revelação por revelação, em um processo que talvez nunca tenha fim. Este é o primeiro nível do segredo, a sua dimensão física e histórica, a fundação sobre a qual mistérios ainda mais profundos foram construídos, mistérios que tocam a essência da fé e a natureza da própria divindade. Se o primeiro nível do segredo reside na vastidão da história documentada, o segundo nível, muito mais vertiginoso, habita nas suas lacunas, nos silêncios ensurdecedores e nos textos que foram considerados perigosos demais para ver a luz do dia. Aqui não falamos de correspondência diplomática, mas do próprio coração teológico do cristianismo. A fundação da fé, como a conhecemos, foi cimentada em concílios ecumênicos, como o famoso Concílio de Nicéia em 325 d.C. Estes não foram encontros serenos de homens santos em contemplação pacífica. Foram arenas de batalhas intelectuais ferozes, onde diferentes visões de Cristo, de Deus e da salvação se chocaram com a força de exércitos. A ortodoxia que emergiu vitoriosa, que define o que milhões acreditam hoje, foi apenas uma das muitas correntes do cristianismo primitivo. As outras, rotuladas como heréticas, foram sistematicamente suprimidas. Seus textos foram queimados, seus seguidores perseguidos e suas ideias banidas. Mas é inconcebível que cópias de alguns desses evangelhos apócrifos, os evangelhos ocultos, não tenham encontrado refúgio justamente no lugar mais seguro e paradoxal do mundo, o arquivo privado do seu maior adversário. Pensemos no Evangelho de Tomé, uma coleção de ditos de Jesus que não narra sua vida, mas apresenta um caminho de autoconhecimento e iluminação interior, uma visão muito mais mística e menos hierárquica da fé. Ou de forma ainda mais explosiva, o Evangelho de Maria Madalena. Fragmentos descobertos no Egito no século XIX revelam uma narrativa onde Maria não é a pecadora arrependida da tradição posterior, mas a apóstola mais próxima de Jesus, aquela a quem ele confiou seus ensinamentos mais profundos e esotéricos, para o ciúme e a incompreensão dos apóstolos homens, especialmente Pedro. A existência de um texto como este, guardado em sua totalidade nas profundezas do Vaticano, não seria apenas um artefato histórico. Seria uma bomba relógio teológica. Desafiaria 2 milênios de estrutura patriarcal, questionaria a própria base da sucessão apostólica que legitima o papado e apresentaria uma versão do cristianismo onde a mulher não é uma figura secundária, mas a principal herdeira da sabedoria do Cristo. Este é um segredo que não reescreveria apenas um capítulo da história, mas a própria identidade da instituição. E o que dizer de segredos que não olham para o passado, mas para o futuro? O terceiro segredo de Fátima é talvez o exemplo mais célebre da gestão vaticana da informação profética. Por décadas, o seu conteúdo foi objeto de especulação febril. Quando finalmente revelado no ano 2000, descrevendo a visão de um bispo vestido de branco sendo martirizado, muitos sentiram que a explicação oficial, que o ligava ao atentado sofrido pelo Papa João Paulo II em 1981, era insuficiente, quase anticlimática. A suspeita que perdura até hoje entre muitos católicos e pesquisadores é que o texto completo nunca foi divulgado. Que a verdadeira profecia continha algo muito mais terrível, talvez uma apostasia em massa partindo do topo da própria igreja, uma crise de fé de proporções apocalípticas ou um aviso tão específico e sombrio que sua revelação poderia causar pânico e desespero globais. O segredo, neste caso, não seria proteger a fé, mas proteger a própria instituição de uma verdade que ela mesma gerou e que poderia consumi-la. Para além dos textos e das profecias, existem as lendas que a própria aura de sigilo do Vaticano ajudou a criar. A mais fantástica delas é a do cronovisor, um suposto dispositivo construído por uma equipe de cientistas liderada por um monge beneditino, Padre Pellegrino Ernetti. Segundo a lenda, o aparelho seria capaz de sintonizar e projetar imagens e sons do passado. Padre Ernetti alegou ter testemunhado pessoalmente eventos como a destruição de Sodoma e Gomorra,
um discurso de Cícero no Senado romano e o mais impactante de todos, a crucificação de Jesus Cristo. Ele chegou a apresentar uma suposta fotografia do rosto de Cristo na cruz, que mais tarde foi desmascarada como sendo a imagem de uma escultura de um santuário local. Embora a história do cronovisor seja amplamente considerada uma fraude, ela toca num ponto nevrálgico. O que aconteceria se a fé, baseada na crença sem ver, fosse subitamente confrontada com a prova visual e auditiva irrefutável? A fé se tornaria conhecimento, e nesse processo, talvez perdesse a sua essência. O segredo que o Vaticano guardaria, neste caso, não seria a prova da sua verdade, mas a prova que anularia a necessidade da fé, o pilar sobre o qual toda religião se sustenta. Estes segredos, sejam eles textos apócrifos, profecias incompletas ou lendas tecnológicas, apontam para uma única e desconfortável verdade. A história e a teologia que conhecemos são versões editadas, a narrativa dos vencedores. O que está trancado sob as 7 chaves do sigilo, do tempo e do dogma não é um monstro ou um tesouro, mas a possibilidade de uma outra história, uma outra fé. É a consciência de que a verdade sólida sobre a qual construímos nosso mundo espiritual pode ser, na realidade, uma membrana delicada que nos separa de um oceano de possibilidades que foram deliberadamente esquecidas. E a chave final para este segredo não está em Roma, mas dentro de cada um que ousa perguntar o que aconteceria se essa membrana se rompesse. O terceiro e último nível do segredo que o Vaticano guarda não está escrito em papiro nem selado em profecias. É um segredo vivo, que respira nas sombras da própria instituição e se manifesta não em palavras, mas em ações e silêncios ao longo dos séculos. Este é o segredo da natureza do poder e da sua complexa, por vezes sombria, relação com o sagrado. A história da Igreja Católica é também a história de um Estado, de um poder temporal que travou guerras, forjou alianças políticas, acumulou riquezas e exerceu uma influência geopolítica que moldou nações. O Banco do Vaticano, ou Instituto para as Obras de Religião, IOR, tem sido o epicentro de inúmeros escândalos financeiros, envolvendo lavagem de dinheiro, ligações com a máfia e mortes misteriosas como a de Roberto Calvi, o banqueiro de Deus, encontrado enforcado sob a ponte Blackfriars em Londres em 1982. O segredo aqui não é apenas a corrupção financeira, que infelizmente assola muitas instituições humanas. É a dissonância cognitiva fundamental entre a mensagem de Cristo, um homem que pregou a pobreza e o desapego dos bens materiais, e a realidade de uma instituição que opera com as mesmas ferramentas de poder e finanças que qualquer outro império terrestre. O que o Vaticano esconde, talvez até de si mesmo, é a resposta para a pergunta: como a mensagem de um carpinteiro da Galileia se transformou em uma estrutura de poder global com interesses geopolíticos e financeiros tão complexos? A resposta, contida nos registros de doações, nos tratados secretos e nas estratégias de investimento, revelaria uma jornada onde o pragmatismo muitas vezes suplantou a pureza da fé original. É a crônica de como o reino que não é deste mundo aprendeu a dominar as regras deste mundo com uma maestria assustadora. Este segredo se aprofunda ainda mais quando toca na questão do conhecimento científico e do contato com o desconhecido. O Observatório do Vaticano, um dos mais antigos institutos de pesquisa astronômica do mundo, possui telescópios de última geração no Arizona, nos Estados Unidos. Oficialmente, sua missão é mostrar a harmonia entre ciência e fé. Mas a existência de um programa de pesquisa astronômica tão avançado, dirigido por padres jesuítas que são também cientistas de renome, alimenta uma especulação persistente. Estaria a Igreja se preparando para uma revelação que mudaria para sempre o lugar da humanidade no cosmos? A descoberta de vida extraterrestre, especialmente vida inteligente, representaria o maior desafio teológico desde a Reforma Protestante. A doutrina da encarnação, da redenção e do papel único de Cristo teria que ser reavaliada em uma escala cósmica. O segredo que o Vaticano poderia estar guardando não seria a prova da existência de alienígenas, mas um protocolo teológico e filosófico para lidar com essa realidade. Seria um plano para absorver este novo conhecimento dentro da estrutura da fé, para evitar que a descoberta se torne um evento que anule a religião, transformando-o em mais uma prova da grandeza criadora de Deus. O astrônomo-chefe do Papa, Guy Consolmagno, já afirmou publicamente que batizaria um extraterrestre se ele pedisse. Esta afirmação, aparentemente casual,
pode ser a ponta de um iceberg de discussões e preparações teológicas profundas que ocorrem a portas fechadas, um segredo sobre o futuro da fé em um universo que pode ser muito mais povoado do que imaginamos. Finalmente, o segredo mais profundo de todos é o que reside na própria experiência humana da fé e do poder. Pense nos homens que lideraram esta instituição. Papas que foram santos e papas que foram tiranos. Homens que viveram em celibato e homens que tiveram filhos e amantes. Homens de profunda espiritualidade e homens de astúcia política implacável. O Vaticano é um microcosmo da própria condição humana, com toda a sua capacidade para o sublime e para o terrível. O segredo final, a verdade trancada não em um arquivo, mas no coração da experiência de governar a fé de mais de 1 bilhão de pessoas, é a consciência de que a linha entre o santo e o pecador, entre o divino e o mundano, é perigosamente tênue. É o conhecimento de que a instituição, para sobreviver por 2 milênios, teve que fazer concessões, cometer erros terríveis e por vezes, trair os próprios ideais que jurou defender. Os escândalos de abuso que vieram à tona nas últimas décadas são a manifestação mais dolorosa deste segredo. O sigilo que os encobriu por tanto tempo não era apenas para proteger indivíduos culpados, mas para proteger a imagem sagrada da própria instituição, a crença de que ela era imune às falhas mais sombrias da humanidade. A quebra desse silêncio forçou a Igreja a confrontar a sua própria fragilidade e o seu próprio pecado de uma forma sem precedentes. Portanto, o grande segredo que o Vaticano esconde sob 7 chaves não é um objeto, um documento único ou uma conspiração. É a própria complexidade da sua existência. É a memória de tudo que teve que ser feito, dito, escondido e esquecido para manter a chama da fé acesa através das tempestades da história. É a prova de que a fé não é uma rocha imóvel, mas uma entidade viva, que se adapta, que se fere, que erra e que apesar de tudo, perdura. A chave final não abre um cofre, mas abre os nossos olhos para a verdade de que a maior instituição espiritual do Ocidente é também uma das mais profundamente humanas, com toda a glória e toda a tragédia que essa condição implica. O segredo é que não há segredo mágico. Há apenas a longa, confusa, dolorosa e por vezes bela história de como a humanidade tem tentado, por 2 milênios, tocar o rosto de Deus.